Olá, pessoal! Continuando a nossa conversa sobre o fato de que nós fomos criados para ouvir a voz de Deus, é o assunto da nossa jornada, devocional, baseado na terceira aula da série Criado para Ouvir, da Havilah Cunnington. A terceira aula inicia com o versículo Mateus 6,33, todo mundo já conhece, tenho certeza. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E na terceira aula nós vemos que nós temos talvez a tendência de super complicar a Deus. Na verdade, ele é muito mais simples do que nós, muito mais direto ao ponto do que nós, embora a gente não entende todas as formas em que ele fala, que ele trabalha. Ele não é complicado, ele deseja realmente ser conhecido e se revelar. Então, por que às vezes é tão difícil ouvir sua voz? Nessa aula foi falado sobre a segunda razão pelo qual a gente tem essa tendência ou essa dificuldade. E aí a Havilah, ela fala um pouco sobre esse lance da separação entre o secular e sagrado que nós temos a tendência de fazer, de falar que coisas que, entre aspas, são do mundo, né? O nosso trabalho, o nosso estudo, encontros familiares, certos relacionamentos, enfim, a nossa vida secular. E aí a gente faz a divisão do sagrado, né? Como ler a Bíblia e a igreja, a oração, a adoração, enfim, são então atividades que seriam considerados sagrados. E aí é onde a gente complica, porque para Deus, biblicamente falando, não existe separação entre o que é secular e sagrado. A nossa vida toda é separado para Ele, né? Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, para Ele faz parte, sim, do todo. Então, ela até cita, parafraseando, pastor John Mark Comer, está escrito assim: se você procurar a palavra espiritual nos livros de Gênesis até Malaquias, a Bíblia que Jesus, no caso, usava, você não encontrará essa palavra espiritual, porque na linguagem e no entendimento original, toda a vida era interligada e considerada espiritual. Então, quer dizer que se você chegasse, por exemplo, para Jesus e perguntasse: e aí, Jesus, como é que está a sua vida espiritual? Talvez ele olhava para você meio assim, curioso, questionando, porque para ele o entendimento, como era para o povo daqueles dias, era que a nossa vida era espiritual, a nossa vida era consagrada e sagrada a e para Deus. Então, a complicação talvez seja no dia a dia, né? A gente, então, valoriza realmente esses momentos em que nós estamos lendo a palavra, nós estamos orando, nós estamos em culto ou reunião com os irmãos, mas também procurar ouvir a voz de Deus no dia a dia, na rotina, né? No que parece ordinário, só que Deus deseja fazer algo extraordinário, que é o fato de que nós temos acesso, né, à voz dele, à presença dele no nosso dia, na rotina diária. E aí, enfim, a gente começa a realmente praticar, ouvir a voz dele, por descomplicar a forma, né, que ele possa falar. Então, meu encorajamento seria que nós possamos praticar, né, ouvir a voz de Deus no dia a dia, que seja para uma oração espontânea que a gente faz em prol de alguém, de perguntar qual que é a opinião de Deus sobre um certo assunto ou situação, ou simplesmente aquele estar presente, né, para o fato de que Deus deseja se revelar e Ele realmente deseja falar conosco. Que nós possamos ser encorajados a praticar isso nos momentos ordinários, na rotina do nosso dia a dia. Que Deus te abençoe.